Bom dia, membros do canal, mais uma vez aqui para transmitir o conhecimento no nosso canal. Hoje chamei um grande professor, um grande profissional da área de gestão industrial, da área de PPCP, mais um sofredor aí na área de PCP. Vou deixar a palavra com ele para ele se apresentar, é meu xará, né? Para ele se apresentar, contar a história dele, e aí a gente vai começar esse bate-papo de hoje. É com você, André. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que o pessoal está assistindo, né? Mas é um prazer enorme aí estar contigo, Barreto, para falar um pouco aí da nossa vida, da nossa história, dos nossos desafios, e eu espero aí poder colaborar aí com os seguidores do teu canal. Excelente, professor. Vamos dar início aí, essa parte mais da sua carreira acadêmica, né? Contar como que foi todo esse desafio, né? De desenvolver uma linha mais linear, né? Eu tenho uma formação um pouco mais horizontal, eu sou lato sensu, fiz diversas especializações, mas o senhor conseguiu canalizar a energia e ir até o doutorado. Exato. Eu, desde adolescente, curti essa coisa de dar aula, né, cara? Desde adolescente, eu me lembro que com 16 anos de idade, eu já ganhava dinheiro dando aula. Com 16 anos de idade. Já ganhava dinheiro dando aula de matemática, de física, enfim. E eu acho que a docência sempre foi sempre admirei professores também, né? Então, eu acho que era um caminho natural, embora eu tivesse o firme propósito de lutar contra, né? Porque saber da realidade da docência, né, do docente, do professor, no país como o nosso, que não tem aí uma valorização adequada desses profissionais, né, era um pouco um ponto de reticência para mim, sabe? Então, eu tentei até fugir. Então, aí ingressei. Na época do meu vestibular, por exemplo, fiz vestibular para matemática e fiz vestibular para engenharia. Tive, assim, uma das melhores colocações no vestibular para matemática, né? E estava, só que reticente para fazer matrícula também. E aí acabei passando no vestibular para engenharia e acabei seguindo a engenharia, né? Mas tão logo eu me formei, acabei saindo do Rio de Janeiro, foi onde eu fiz a minha formação acadêmica. Então, tão logo eu me formei, acabei vindo para Santa Catarina, numa área altamente industrial, na região do Vale do Itajaí, altamente industrial. E aí me apaixonei pela indústria, né? E aí foi a segunda paixão, né? E graças a Deus, anos depois, eu tive a bênção, né? A bênção de poder conciliar a docência e a segunda paixão, que era a indústria, né? Então a gente, até percebendo alguns gaps de formação executiva na área industrial, percebendo esses gaps, percebendo as demandas da indústria do ponto de vista da formação, que foi sempre o meu olhar, né? Percebendo esse gap, eu falei, puxa, eu acho que eu posso contribuir um pouco, juntando o talento da docência com a paixão pela indústria, né? A admiração pelas atividades industriais, por todos os processos produtivos. Falei, eu acho que eu posso fazer algumas contribuições importantes para a formação de profissional, para a capacitação em alto nível desses profissionais. E aí a gente está nesse propósito aí, na verdade já é um propósito antigo, mas à época eu acumulava aí algumas outras funções na minha vida, profissionais, e nos últimos 5 anos eu tenho dedicado 90% do meu tempo a desenvolver profissionais, né? Desenvolver profissionais para as demandas das nossas indústrias. Começamos o trabalho aqui em Santa Catarina e por um desses eventos que a gente acabou fazendo aqui na região de Blumenau, recebemos um convite para estender nossas atividades para o Rio Grande do Sul e para São Paulo. Mas eu ainda não consigo abraçar tudo, então segura aí, Rio Grande do Sul, eu vou para São Paulo.
E aí a gente está iniciando aí uma jornada em São Paulo também, né? Já iniciando aí com o Encontro Brasileiro de PPCP e Gestão Industrial, a gente está iniciando aí uma jornada no estado de São Paulo, por entender que é uma opção de aí o maior polo industrial do Brasil e que certamente haveria muito mais oportunidades, né, para o nosso trabalho. Então, hoje a Ápice Educação Executiva é o resultado de duas paixões, de muita iniciativa, de muito empreendedorismo, né? Empreender num país como o nosso é muito difícil, ainda mais tendo que ser honesto, né? Eu tenho princípios cristãos, então a gente acaba sendo bem certinho com as coisas, né? Honestidade, enfim, com tributos, impostos, etc. Então, empreender nesse país é um desafio tremendo, né? Você tem um governo que é um sócio, enfim. Os desafios de uma estabilidade política, os desafios de uma estabilidade econômica, os desafios do mercado, porque você acaba sofrendo interferência, né? Se as empresas estão bem, está tudo bem, se as empresas não estão tão bem assim, a demanda acaba reduzindo. Então, ser um empreendedor nessa área, aliás, acho que em qualquer área, né? No Brasil é realmente muito complicado, mas é gostoso também. É gostoso, é uma outra vertente que a gente acabou seguindo, mas é delicioso também ser empreendedor. Realmente, essa área de serviços, né, quando a gente está tratando de indústria, onde agrega valor, ou está produzindo um item, um produto, quando a gente quer vender um serviço onde a recompensa não vai ser logo de cara, né, professor? É difícil colocar na cabeça do empresário. E às vezes o empresário ele fala, poxa vida, mas está indo bem, por que eu quero mexer? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que usar essas ferramentas? A maioria dos empresários, né, eles são muito focados, extremamente focados na finalidade, né, na atividade fim da sua empresa. Ele mal conhece, né, tantas ferramentas que nos trazem suporte, que nos trazem melhoria contínua, né, dentro dos nossos processos, e eles não querem saber. Não, isso aí é coisa para, né? Perfumaria, né? E é difícil a gente mostrar para eles realmente que eles vão ter ganhos, que eles vão ter recompensas, tudo dentro desse mundo aí de ferramentas, tanto orientais, tanto ocidentais, aí, que nós trazemos como Lean, como ferramentas de qualidade, e que acabam sendo muito salutares para o reflexo do cliente final. É um desafio essa questão de você educar o empresário a fazer, entender que há uma necessidade de capacitação, né? Mas, por outro lado, a gente tem observado que os próprios profissionais estão conscientes da necessidade de desenvolvimento, né? Agora mesmo a gente está lançando uma programação, o MBA na área de PCP, inclusive, né? O MBA na área de PCP. Bom, como você sabe, o PCP é a área mais complexa da indústria, né? É certamente a área de inteligência, a área de centro de informações, a área que mais se relaciona com todas as demais, né, que tem mais interações com as demais áreas da empresa. É uma atividade extremamente complexa, porque primeiro que fica entre o mercado e a produção. O PCP está ali no meio, entre o mercado, as demandas do mercado e o que eu consigo produzir. Tá? Então o PCP tem que fazer esse alinhamento, né? Fazer essa concatenação aí de dados, de informações, de necessidades, de demandas e de capacidades. Né? Então é uma área extremamente complexa, a área de PCP. E quero dizer com isso que a gente acabou desenvolvendo aí uma capacitação também em alto nível no MBA, exatamente para prover a indústria local, pelo menos nesse momento, prover a indústria local de um profissional com uma visão um pouco mais
ampla, mais qualificada acerca dos desafios do PCP, né? E a gente tem observado que não somente o nosso trabalho de conscientização do empresário, mas a gente tem aí até sido facilitado porque esse profissional ele entende que ele precisa dessa capacitação. Os profissionais realmente preocupados com a sua competitividade profissional, eles estão muito preocupados com a sua formação, com a sua qualificação. E aí a gente tem tido aí a felicidade de oferecermos aí programações em alto nível, então eles acabam nos procurando, né? Então tem sido um casamento legal e o trabalho tem sido facilitado porque temos tido a sorte aí dos profissionais nos procurarem para seu desenvolvimento, né? Eu vejo que tem muita gente que ainda não acordou, tá? Tem muitos profissionais que estão na indústria que ainda não acordaram sobre a necessidade de capacitação, tá? Por outro lado, mas também a gente sabe que a qualificação também é uma pirâmide, o pessoal ali do topo, né, ou do médio topo, acaba estando consciente e acaba nos procurando. Isso é muito interessante também. Eu não sabia dessa desenvoltura toda, né, esse desenvolvimento que está havendo, né, professor? Porque assim, a gente vê que muitas das empresas, assim, elas acabam sucumbindo devido a essa falta de procura realmente de trazer as ferramentas que possam nos auxiliar dentro desse processo de gestão. E como o senhor bem citou, a questão do PCP ela é latente, ela é uma ferramenta estratégica da empresa, ela é o coração, né? Eu até falo para meus alunos, eu falo, o PCP é o coração da empresa. Se o PCP parar de bombear, todo o resto para, não chega sangue no resto e não adianta. Não adianta o comercial vender demais, não adianta a produção produzir demais, nós temos que alocar os recursos de forma organizada, de tal forma a entregar a capacidade, entregar, né, os pedidos de maneira pontual, no tempo correto, no tempo acordado. Né? Sim. E fazer todo aquele planejamento de questão de maquinários também, né, que nós temos que fazer a manutenção adequada, todo o tempo destinado dessa forma, para também não exaurirmos os recursos também, né, professor, que é muito importante dentro da gestão industrial. O senhor pode contar algumas histórias aí a respeito desses desafios do PCP aí para a gente? Pois então, cara, eu acho que você sabe que falar de desafios do PCP é o que dá Ibope, deu Ibope, né? Você acredita, Barreto, que o nosso evento aqui, né, esse evento que a gente vai realizar agora em São Paulo, no dia 4 de maio de 2023, né? Pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo depois dessa data, mas a gente vai estar realizando o evento dia 4 de maio de 2023 aí em São Paulo, né, na capital. E esse evento, ele nasceu aqui em Santa Catarina, tá? E ele nasceu, Barreto, exatamente numa roda de conversa, tá? Numa roda de conversa com alguns profissionais das indústrias, tá? A gente está sempre aí envolvido com o pessoal da indústria, sempre batendo papo. Claro, né? A gente é empreendedor, a gente tem que estar ouvindo com os ouvidos atentos às necessidades, né? A minha pesquisa é muito... As minhas pesquisas de mercado... Preciso abrir um parênteses para isso. Minha pesquisa de mercado é muito... Tá, deixa eu te ouvir um pouco aí, meu caro. Sabe? Eu vou no campo e ouço a demanda e tento internalizar isso para responder com um produto, né? Essa é a minha pesquisa de mercado. Eu tenho praticado e tem dado certo, cara. Tem dado certo. Mas, assim, ó, eu quero dizer com isso o seguinte, esse evento de PCP que a gente vai estar realizando em São Paulo, ele nasceu aqui em Santa Catarina, tá? A gente realizou a primeira edição em agosto de 2022. Ele nasceu na virada de 2021 para 2022, num papo de final de ano, né? Papo de final de ano, caramba, todo mundo reclamando, chorando das dores de PCP, chorando as dores de fábrica e tal.
E assim, a gente começou a entender que não havia assim, um fórum, até então, não havia um fórum para você chorar. Essa é a palavra certa, entendeu, Barreto? Todo mundo tem as suas dores, né? E todo mundo chora sozinho na área de PCP. Você pode perceber isso, tá? A gente, nesse contato com essas pessoas, a gente diz, todo mundo chora sozinho, né? Ou quando, no máximo, eu vou lá e empresto meu ouvido para alguém chorar também. Isso acontece, né? Quando toda vez que chego numa empresa, alguém chora. Enfim, e aí, numa roda de conversa, acho que tinha 3, 4 pessoas, 5 talvez, pouquíssimas pessoas. Cara, vamos fazer uma reunião aí, né? Vamos fazer uma reunião para a gente discutir aí os problemas, o que vocês têm feito, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, pô, legal, vamos, tal. Enfim, quando eu comecei a agendar a reunião, comecei a me lembrar de algumas pessoas que eu poderia convidar. Aí, daqui a pouco, esse grupo aí de 4, 5, cara, já tinha 50, tá? Então vamos fazer um evento maior. Aí já tinha 150. Daqui a pouco tinha 300 pessoas. Enfim, o evento foi realizado com 450 pessoas. Né? O local, eu já tinha previsto lá uma demanda, tive que alugar mais cadeiras lá no local, dar um jeito lá no espaço, enfim, porque houve uma demanda, a gente acabou abrindo, né, para a comunidade, e tinha gente aí, já tinha não só de Santa Catarina, tinha gente do Paraná, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro. Então, e aí também começamos a contar com provedores de soluções, parceiros como a SKA, como a LSB, como a PS3, como a Tecmaran, como a NEL, enfim, a WA Solutions, enfim, eu vou falar aqui, talvez seja injusto com algum, mas sim, vários parceiros também, né? Graças a Deus a gente mantém um bom relacionamento com os provedores de soluções, né? E eles também nos apoiaram assim imediatamente. Então acabou sendo um evento gigante, Barreto. 175 indústrias, para você ter uma noção. 175 indústrias, mais de 450 pessoas. E aí, a temática do evento era exatamente as empresas falarem das suas dores e as soluções que deram para essas dores, para esses desafios, né? No final das contas, nós tínhamos lá 10 cases, cara. 10 cases foram apresentados, depois algumas mesas redondas para detalhar um pouco, discutir um pouco mais, enfim, foi um sucesso absoluto. E aí a gente acabou recebendo um convite para fazer um evento em São Paulo. Barreto, a questão é que a gente percebe que o evento foi um sucesso exatamente pela temática que a gente tratou, que é falar de desafios, de problemas, né? Tem gente que não gosta muito dessa palavra problemas, mas é o que é, né? São problemas, né? E com isso a gente acabou aí tendo esse convite para fazer o evento em São Paulo com a mesma temática. Só que dessa vez a gente vai não só ouvir os cases e as soluções que as empresas têm vivenciado, e a gente tem algumas empresas muito boas aí, né? Cases excelentes, cases escolhidos a dedo, inclusive, né? Temos aí o case da Brinquedos Estrela, temos um case da Home, alguns chamam de Home, temos aí o case da Antilhas Embalagens, temos o case da Henkel, Grupo Fleury, Tecno Curvas, que é uma empresa de peças automotivas. Enfim, temos aí alguns cases que serão apresentados no evento, soluções, desafios, soluções. E o ponto alto do evento, né, ou assim, uma outra vertente do evento, que também será de grande sacada, é que o participante leve os seus problemas, né, e possa colocá-los numa plenária. Então, a gente está querendo fazer aí, ou preparando um evento mais interativo, né? Não somente aquelas empresas que estão lá discutindo seus problemas, mas também o participante está levando os seus problemas, né, para discutir em plenária. Né? Então, será aí um grande muro de lamentações, né? Um espaço aí para as pessoas
colocarem seus desafios, compartilharem, identificarem pares, né, ou pessoas ou profissionais que comungam, empresas que comungam das suas dores, dos seus desafios, e quem sabe aí juntos encontrarem soluções para tais desafios. Realmente a gente tem muito desafio nessa área, é algo fantástico, né? A gente entender tudo que se passa, e muito do PCP nós dependemos de estrutura logística, dependemos de parceiros estratégicos, dependemos de visão estratégica da empresa, tudo é atrelado. Eu vivi numa realidade nos últimos 20 anos dentro da estratégia da empresa, nós tínhamos clientes desde montadoras que tinham um regramento, que tinham todo um escalonamento de entregas, né, um sistema Milk Run. Nós tínhamos exportações, onde tinha uma previsão com maior tempo de produção, que conseguia fazer o ajuste dos tempos, dos gaps ali, amoldando a linha de produção. Nós tínhamos atendimento a toque de caixa, de dioturnamente pegar e mudar, alterar a linha final de produção para a gente atender os pedidos realmente no dia, né? As vendas vinham, fechava o pacote, já emitia a ordem de produção de acabamento e entregava. Então, dentro da sistemática da empresa, nós vivíamos diversos tipos de PCP, diversas formas de PCP. Tínhamos dentro da própria empresa também o ETU, né, a engenharia para da produção. Produto engenheirado, né? O produto engenheirado, que às vezes a gente tinha que montar toda a sistemática de linha de produção, de parada de linha, porque tinha que entrar um produto da engenharia, desenvolvimento da engenharia. E um exemplo, a gente tinha um desenvolvimento da Volkswagen lá, que eu tinha que parar uma linha, uma das mais robustas linhas da fábrica, levava 3 dias para fazer o setup de ida e depois mais 3 dias o setup de volta para produzir um turno. Então a gente levava quase uma semana para produzir um teste, né? E era algo que a gente tinha que negociar, fazer toda a estrutura logística, todo esse desenvolvimento para que não perdesse o menos possível também, né, da nossa capacidade. Então, como o senhor falou, dentro de todas as dores, todos os problemas aí, mas que nós acabamos, né, desenvolvendo, e isso que faz o PCP ser tão fantástico, né, professor? Porque ele nunca um dia é igual ao outro, é sempre um desafio que nos faz desenvolver, crescer e buscar soluções todo dia, né? Sim. Esse profissional, ele precisa ter aí uma resiliência grande, ele precisa ter aí uma capacidade de flexibilidade grande, ele precisa resiliente, paciência, né? Porque é uma área que sofre muito, né? Sofre muita pressão, como eu falei, sofre muita pressão de cima do mercado, e é quem vai trazer dinheiro para dentro da empresa, né? Faturamento, né? E sofre a pressão de baixo, porque às vezes o que o mercado quer não é exatamente aquilo que eu consigo entregar enquanto produção. E o cara do PCP fica ali no meio tentando concatenar aí demandas, entende? Então, é realmente um desafio muito grande. Eu admiro muito esse profissional, E, lamentavelmente, a gente percebe que esse camarada ele não tem uma formação adequada, né? Se você for perceber, Barreto, faz um ensaio aí com algumas empresas que você conhece. Como é que o cara que atua em PCP ele tem que formação? Ele ou foi um profissional lá da produção, aí encostaram ele lá no PCP, né? Ou ele foi quando muito foi da engenharia, que aí conhece um pouco de processo, né? Então, assim, esse cara ele recebe uma pressão fenomenal, mas ele tem um repertório limitado, porque ele mal conhece ferramentas, o Barreto. Ele mal conhece ferramentas. Prova disso é que, se você observar qual
qual é o, digamos assim, o percentual de utilização ou de aproveitamento de uma tecnologia em termos de softwares, né, aplicado numa empresa e realmente utilizado assim no seu nível máximo, né? Então, essa é uma prova disso, porque como o cara também não conhece ferramental, não conhece recursos, não conhece outras formas de se fazer, então ele acaba sendo limitado para aquele processo que ele tem. E um outro detalhe que a gente observa, até que também um dos motivos que nos levou a criar esse fórum, Barreto, é o seguinte: se você for observar esse cara do PCP, de qualquer indústria, ó, eu desafio agora, desafio aí, tá? Esse profissional de PCP de qualquer indústria que eu lanço o desafio aqui agora, esse cara mal tem tempo ou espaço na mente dele para ele olhar a realidade de outra empresa. Ele está muito no seu quadrado, e não é por culpa dele. A situação o leva a agir dessa forma, mas ele está muito no quadradinho dele. Então, talvez esse é um dos motivos pelos quais, quando a gente lançou um desafio de que o cara pode conhecer várias outras realidades, vários outros problemas, né? Ou melhor, os mesmos problemas em outras realidades, porque os problemas são sempre os mesmos, né? Só muda as realidades onde o problema está inserido. Aí, cara, foi um sucesso. Porra, vou chorar com alguém, porque eu vou parar de chorar aqui sozinho. Então, a gente lançou aí uma oportunidade, Barreto, do camarada poder olhar para uma outra realidade diferente da dele. Tá? E isso aí foi sucesso. Se você observar, esse profissional de PCP, ele, na maioria das vezes, ele está muito limitado à realidade que ele vive, sem conseguir olhar para o quadrado, o outro quadrado, que só olha para o quadrado dele, entendeu? Então, essa é a questão, cara. Então, a gente tem que fomentar esse desenvolvimento, seja de modo formal, como nos níveis de MBA, etc., mas também nesses encontros aí, porque são chances incríveis de se compartilhar, de se adquirir conhecimento, de trocar experiências, de estar em contato com outras realidades, de conhecer outras realidades, conhecer outras ferramentas. É por isso que a gente vai trazer provedores de soluções. É muito importante ter os provedores de soluções nesses eventos, porque você começa a enxergar coisas que você não conhece. Tá? Por incrível que pareça, Barreto, tem muitos... Eu vou lançar um outro desafio aqui agora, tá? Tem muitos profissionais de indústria que não sabem o que é um ATS. Entendeu? Tem muitos profissionais de PCP de indústria que não sabem o que é ATS. Isso é incrível. Entendeu? Então, alguém tem que estar trazendo esses conceitos, né? Na verdade, não são nem conceitos novos, né? Já estão no mercado aí há um bom tempo. Mas, cara, o camarada está tão limitado no quadrado dele, na realidade dele, que ele deixa de conhecer hoje o que a gente chama de que são ferramentas essenciais. O MES, por exemplo, o cara está fazendo apontamento ainda na unha, entendeu? E tem ferramentas aí incríveis disponíveis no mercado, como o MES, por exemplo, tá? Que precisa conhecer. Tem uma outra ferramenta que o pessoal tem chamado de DDMRP, tá? Que você um planejamento para sistema puxado, né? E quando você está falando aí de implementação de Lean Manufacturing, quando você está falando de implementação de sistema puxado, cara, o que eu vou fazer com as minhas OPs dos MRPs, né? Pô, e aí você tem aí o DDMRP que executa essa função aí de uma forma tremenda, mas pouquíssimos profissionais sabem o que é isso. Pouquíssimos profissionais sabem o que é isso. Então, meu amigo, se tem muitas oportunidades para capacitar esses profissionais, né, das indústrias, esses profissionais precisam, mesmo que eles não saibam, eles precisam, e mais ainda, as indústrias precisam mais ainda, né? Porque, no final das contas, o cara está ali trocando a hora de trabalho dele por um salário, mas a indústria ela precisa sobreviver.
A indústria ela precisa se manter competitiva, ela precisa obter resultados eficazes, eficientes, entende? E a eficiência organizacional ela passa totalmente ali pelo caminho do PCP. Então, você precisa ter um PCP em altíssimo nível para responder às demandas de competitividade do mercado, para você responder às demandas do mercado em relação à eficiência operacional, reduzir custos, melhorar prazo de entrega, bater prazo de entrega de outros clientes e, mais ainda, flexibilidade. Cara, a flexibilidade é algo que é um critério ganhador de pedido, meu amigo. Né? Flexibilidade é um critério ganhador de pedido. Se você não tem flexibilidade, você não vende mais, meu amigo. Entendeu? E a flexibilidade ela passa necessariamente pela capacidade do PCP de conjugar recursos ao longo de um tempo. Tá? Então, a flexibilidade passa por isso. Então, meu amigo, você precisa ter gente não só emitindo ordem de produção, mas gente com capacidade para pensar, além de executar, obviamente, também não é só pensar, né? A indústria não é um lugar somente para pensar, a gente precisa fazer, tá? Mas um trabalho planejado, um trabalho pensado, executar o que foi pensado, o que foi planejado, e responder aí essas demandas da indústria. A indústria precisa ser mais competitiva. E essa competitividade, ela necessariamente passa pelo caminho do PCP. E é isso que a gente está querendo abordar, Barreto. É isso que a gente quer falar, é disso que a gente precisa levar, esse é o recado que a gente precisa levar para o mercado, de fazer acordar as indústrias, né, entenderem que a função PCP não é uma função de emissão de ordem de produção apenas. Né? É muito mais do que isso. Né? Talvez seja uma função de emissão de ordem de produção para uma indústria que tem aí uma vida muito curta, né? Ou um horizonte de vida muito curto. Né? A gente realmente precisa ser competitivo. Tá? Enfim, desculpa aí meu desabafo. Não, é Eu importante. sou um chorão, né, cara? Eu sou um chorão. Nós somos os chorões da área. Que a gente leva, como você bem colocou, né, professor? Nós é que levamos cacetada de todo lado. Né? É como você bem citou. A produção reclama que a gente tem que fazer um setup para poder atender um pedido emergencial. O comercial reclama por que não produziu antes, por que já não estava pronto. Eu ouvia, nossa, eram os maiores. Eu falei, mas por que não tem no estoque isso aí? Isso aí sempre vende. Eu falei, pô, mas por que não estava pronto? Eu falei, puxa, então. Estava produzindo outra coisa, né? Exatamente. Dependendo do comercial, a gente tem um estoque com 6 meses, né? Depender da superintendência, falou, puxa, o financeiro, eu falo, por que o estoque está tão alto? A gente precisa reduzir o estoque, precisa reduzir a demanda, e aquela coisa, né? E você não sabe para quem você vai, né? Para que lado você vai. Parece uma bolinha de pebolim, né? Não sabe para que lado vai. Sim. É legal você demonstrar todas essas ferramentas, né, professor? Como empresas grandes, né, do nosso segmento mesmo, que eu tenho conhecimento, tudo que a gente acabou acompanhando, né, a vida aí, né, tanto os nossos fornecedores, quanto os clientes também que a gente conheceu, como eles não têm nem conhecimento dessas ferramentas, né, e é como você bem citou, todos estão dentro da caixinha para resolver o problema, né, é muito foco só não resolver o problema daquele momento. Mitigação. Não sai da caixa, não busca novas ferramentas, não entende que é um fator diferenciador de mercado, né? Que realmente a gente, na estratégia, muitas vezes o comercial força a gente produzir em um determinado momento que não é o mais adequado, produz, entrega e muitas vezes entrega com prejuízo, só para dizer que entregou. Exato. E com a falta das ferramentas, às vezes acaba também você não tem poder de argumentação, né, de mostrar, né? Porque se você parar para fazer todos os cálculos para provar que realmente não vale a pena produzir aquele item, você não faz a sua atividade fim, né, no início.
E hoje nós temos diversas ferramentas como simulação, né, professor? Eu vejo assim, quem faz PCP na hora de simular algum entrave, alguma parada de linha, você consegue, né, fazer toda essa estratégia antes de ter o problema, né, professor? E já, por exemplo, comunicar ao cliente final, né, fazer um processo de negociação. Sim. Que hoje a maioria das empresas não tem essas ferramentas, né? Mas assim, ó, eu vejo que são ferramentas que estão cada vez mais acessíveis, né? E difundidas, né? Mas de fato, cara, a gente mesmo, semana passada nós tivemos, sábado passado agora nós tivemos, sábado passado, né? Depende de quem está assistindo, né? Mas hoje é dia 30, né? Dia 30 de março de 2023, agora no último sábado, dia 25, nós tivemos um módulo de simulação, né? E assim, cara, olha que a gente tem trabalhado aí com um profissional que está dentro da indústria, que tem aí, é um formador de opinião dentro da indústria, tá? Esse profissional que nós temos fazendo os nossos módulos de MBA, ele é um profissional da indústria, formador de opinião, cara, mas assim, ó, cara, eu acho que 5% conhecia simulação, já tinha visto alguma coisa de simulação. Então, sabe, não se conhecem, o profissional não conhece os recursos, o profissional não conhece as ferramentas, né? E aí, quando conhece, talvez não consiga usar na plenitude. Talvez não, certamente não usa na plenitude ou não tira o maior aproveitamento daquele investimento que foi feito, né? Aí o que acontece? Você começa a usar lá as planilhinhas de Excel em paralelo. As famosas planilhinhas de Excel em paralelo, porque você não tem o uso efetivo da ferramenta, né? Aquilo que a ferramenta poderia te dar. Enfim, são os problemas que a gente percebe, né? O contexto que a gente percebe. E esse contexto aí a gente precisa levantar bandeiras para melhorar, né? Para melhorar essa realidade. Esse é o trabalho da APSE, né? A APSE Educação Executiva hoje ela está empenhada exatamente em melhorar um pouco, né? Da nossa, a gente, quer dizer, a gente não pode sonhar muito, mas dar a nossa contribuição, né? Pelo menos os que estão em torno da gente, pelo menos os profissionais que vêm fazer uma formação com a gente, né? Eles começam a mudar um pouco o pensamento, as suas atitudes, enfim, e até se esforçar um pouco mais. Muito bom, professor. Vamos falar um pouquinho do evento, né, propriamente dito. O senhor contar como que vai funcionar essa estrutura, depois eu vou colocar os links já para a gente também agregar o pessoal aqui da região também, vou entrar em contato com muita gente, a gente vai disseminar aqui, porque tem muita gente precisando realmente aqui na região aqui de Bauru, aqui tá precisando. Bauru dá quantos quilômetros de São Paulo? Dá 350. Capital. É um pouco... É 350. Bauru tem a Unimap aí, né? Tem a Unimap, né? Bauru? Tem... Não, aqui é o polo da Unesp de Engenharia de Produção, professor. Legal. O meu mestrado eu fiz aqui na Unesp de Bauru. Né? Não dei sequência para o doutorado, mas se Deus quiser mais para frente a gente encampa nessa área. Sim. Você já tá então convocado para ser o nosso embaixador aí na região aí. Sim, com certeza. Acho que a gente precisa disseminar quanto mais essa técnica, né? Porque realmente é uma área estratégica, né, da empresa, onde se perde muito, né, em ganhos de competitividade nas empresas, principalmente da região, e que tá aí, tá fácil, né, professor? Demanda hoje em dia, por exemplo, o MBA do senhor aí, a gente não sei se tem um módulo EAD, mas a gente consegue, né, ter esse aprendizado aí né, latente para o mundo inteiro, né? E essa é a ideia da gente disseminar esse valor aí. Eu até queria falar sobre essa questão do EAD, porque é uma coisa que todo mundo me procura, né? Quando a gente lança uma programação, vem muita gente de vários lugares do país para pedindo informação.
Assim, ó, o que a gente tem entendido sobre o EAD, Barreto? Talvez não seja aqui o fórum mais adequado para falar sobre isso, tá? Mas a gente tem buscado, assim, é, eu conheço poucas instituições que efetivamente têm utilizado o EAD como uma estratégia eficaz de ensino-aprendizagem. Conheço poucas, né? Ou conheço poucos trabalhos nessa área, né? De EAD como estratégia de ensino eficaz. Agora, se você for observar, muita gente no mercado está prostituindo a educação com o EAD. Essa que é a verdade, né? Em detrimento de algumas que estão trabalhando de forma séria, né? A gente sabe que tem instituições que estão trabalhando de forma séria e a gente bate palmas para isso, né? Porém, a gente ainda tem muitas instituições que estão aí prostituindo a educação, enganando os profissionais. Os caras acham que eles vão ser lá o engenheiro de produção, o engenheiro X, ou enfim, qualquer profissão, né? Vendendo um curso EAD. Isso é muito ruim, né? Porque, em geral, essas instituições oferecem aí uma educação que o cara lê um material, marca X nas questões. Puxa, isso é pouco, é muito pouco para um propósito como o nosso, por exemplo, que é desenvolver competências e habilidades. A gente não quer dar um certificado para o camarada apenas, né? Sim. A APS Educação Executiva hoje, ela não quer dar um certificado somente um certificado para o nosso participante. Ela quer, de fato, desenvolver competência e habilidade. Ela quer, de fato, equacionar esses problemas que eu acabei de falar, de PCP, por exemplo, e de outras áreas, né? Porque a área da qualidade tem os problemas dela, a área de produto tem os problemas dela, a área de processo, enfim, todas as áreas têm os seus problemas, né? Então, a gente quer preparar um profissional que esteja apto, né, com competências e habilidades desenvolvidas para encarar esses problemas na realidade. E não somente um cara que leu um texto, ouviu, assistiu um vídeo e vai marcar X. Eu acho que isso é muito pouco. Então, como a gente ainda desconhece tecnologias que sejam adequadas para uma formação assim, em altíssimo nível, como é o que a gente pretende, como a gente tem buscado trabalhar, a gente deixou de lado ainda a questão do EAD. Né? Então, a gente recebe muitas demandas, mas essa é a explicação. Assim, a gente, para o que a gente quer, para o nosso, a gente quer criar canais de compartilhamento numa aula. Primeiro que assim, ó, a gente já traz o camarada que é de mercado para dar uma aula, né? Ele tem uma formação acadêmica interessante e já tem uma vivência grande no mercado, a gente traz esse cara para dar aula. Então, a gente quer criar espaços para trocas, e não somente para toma aqui o conteúdo, leia, ouça o vídeo, assista ao vídeo e responda as questões. A gente não quer isso. A gente quer um pouco mais do que isso. Né? Aliás, eu acho que as empresas precisam de um pouco mais do que isso. É por isso que a gente tem essa vertente. O meu cliente final não é o participante. O meu cliente final são as empresas. Porque a gente precisa desenvolver a nossa sociedade, a gente precisa desenvolver as nossas indústrias, a gente precisa desenvolver o nosso país. É claro que a gente faz isso por meio de desenvolvimento de pessoas. Mas o meu cliente final é a indústria, meu cliente final é o país. Entende? As pessoas precisam ser desenvolvidas para atender a esse meu propósito. Então, a gente está nessa. A gente precisa preparar profissionais que realmente vão resolver os problemas da indústria. É isso que a gente quer. Né? Esse é o nosso grande objetivo. Uma excelente colocação, né, professor? Como você bem citou, né? Existe uma grande diferença entre você entregar um conteúdo e você desenvolver esse conteúdo, né? A EAD, dentro de uma plataforma que você faz para que o indivíduo que está participando ganhe tempo de trajeto, né? É uma coisa bacana. Por Sim. exemplo, eu não tenho oportunidade de sair daqui de Bauru e ir para Blumenau para assistir uma aula com o senhor. Então, se a gente tivesse para ganhar o tempo de trajeto, mas é bem diferente entre o ganha-ganha, de entrega,
o bate-papo, a conversa, Sim. a entrega, né, de valor, do que pura e simplesmente falar, ó, lê esse livro e preenche aqui Exato. Exato. essas perguntinhas que na maioria das vezes você já tem as respostas na própria Google lá, né, professor? Aí Exato. que você vai agregar dentro desse conhecimento seu. Então, é pura e simplesmente uma notoriedade que não vai agregar valor para a própria empresa, para o próximo país, e como você bem citou, essa cadeia de valor. Infelizmente, para a maioria dessas instituições, o aluno recebe apenas um certificado. Ponto. Entendeu? Isso, novamente, é importante dizer isso, né? Tem muitas instituições fazendo um trabalho muito sério com o EAD, muito sério. Mas são, novamente, instituições que estão pensando bem maior, né? Ótimo, bato palma. Mas, infelizmente, a maioria ainda está aí vendendo certificados, cara, por meio de leia isso e responda isso, né? Lamentavelmente. Realmente. Bom, muito bacana o nosso bate-papo, professor. Vou fazer um esforço para ir lá no evento. Né? Não, tu tá convocado já. O teu convite já está aqui preparado já, tá? O teu convite tá... O teu, inclusive, é cortesia, tá? Vamos... Tá preparado aqui já. Vamos fazer Vamos dar um pulo aí, vamos mostrar também, se caso a oportunidade nas próximas vezes também a gente participar, mostrar o nosso conhecimento também. Legal. Pode agregar aí, auxiliar o senhor nessa empreitada aí dos vencedores do PCP aí como um todo. Legal, meu querido, legal. Obrigado aí pelo espaço, viu? Muito obrigado pelo espaço. Obrigado ao senhor pelo tempo, pelo conhecimento aí, agregando o nosso canal, e boa sorte aí nessa empreitada aí para o senhor, e muito sucesso. Obrigado, Barreto. Obrigado por poder contar contigo, obrigado por ser um canal aí que está difundindo o nosso trabalho. A APSE, ela tem trabalhado muito com parceiros, né? A nossa plataforma de trabalho é uma plataforma colaborativa, né? A gente quer colocar todo mundo no circuito, todo mundo que esteja com o mesmo propósito que o da APSE, a gente quer colocar no mesmo circuito, né? Então, a gente tem aí diversos parceiros, os nossos encontros são realizados com parceiros, tá? E a gente precisa disso, né? A gente não quer levar os louros sozinho, a gente quer difundir esse trabalho e criando aí uma verdadeira legião de gente pronta para agregar valor para a indústria. Essa é o nosso objetivo, tá? E você é um desses caras aí que, nesse momento que abre o canal para a gente, nesse momento aí que incentiva o nosso evento, certamente é um parceiro que vai estar conosco aí para os próximos eventos, com certeza. É isso aí, professor. Dentro da filosofia do ganha-ganha sempre. Exatamente. A gente não aprende isso, tem que praticar, né, cara? Tem que praticar o ganha-ganha, exatamente. É isso aí. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Tá bom, Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe todos os espectadores aí, teus seguidores. Nos encontramos lá em São Paulo, no dia 4 de maio, lá no Ipiranga. Abraço. Perfeito. Até mais, professor. Tchau. Fica com Deus. Tchau.